Trigonometria dos ângulos de 30, 45 e 60 graus. Nesta aula nós vamos aprender a calcular o seno, o cosseno e a tangente desses ângulos aí. Cosseno e a tangente. A tabela trigonométrica, talvez vocês já devem ter visto, a gente pode construir ela. Tem um método prático que eu até utilizo bastante para lembrar o seno, o cosseno e a tangente 30, 45 e 60. Você vai colocar aqui 1, 2, 3. Depois 3, 2, 1. Coloca raiz quadrada em todo mundo. Raiz de 1 é 1. Então não preciso colocar essa aqui. Divide todo mundo por 2. Pronto, eu tenho o seno e o cosseno dos ângulos 30, 45 e 60 graus. Então, se eu quero descobrir o seno de 30 graus, eu vou olhar aqui, seno de 30 é meio. Seno de 45 graus, esse número, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. E a tangente? Bom, a tangente você pode calcular pelo seno. Vamos começar aqui, vamos começar na de 60 graus. É o seno dividido pelo cosseno. Então é o seno do ângulo de 60 dividido pelo cosseno de 60. Então, quando a gente faz essa divisão aqui, vai cancelar esse 2, né? O que acontece? Vai conservar a primeira, vai multiplicar pelo inverso da segunda, e esse 2 acaba cancelando. Então, desse tipo aqui de operação, o 2, com certeza, ele vai... Você pode fazer direto, sim, colocar a resposta como raiz de 3, esse aqui dividido por esse, que é a raiz de 3, olha aqui. Ó. A multiplicação a gente multiplica na horizontal. Então eu posso simplificar esses dois. Resultado aqui vai ficar raiz de 3 dividido por 1, que é igual aqui a raiz de 3. Então vou na tabela lá e coloco, né? Qual que é? Raiz de 3. Você vai dividir aqui o de 45, se eles são iguais, olha, 10 dividido por 10 é 1. O mesmo número, raiz de 2 sobre 2, dividido por raiz de 2 sobre 2, sem dúvida, que é 1. Quando eu dividir aqui, o 30 graus, vamos fazer agora, seno e cosseno. Ao dividir essas duas expressões, o que vai acontecer aqui com esse 2? Ó? Vai cancelar, e aí a resposta que vai ficar 1 sobre raiz de 3. É uma das respostas. Porém, só não gosta muito dessa raiz aqui embaixo, não. Por fato dela ser irracional, tem aqui os conceitos de fração, que é para os racionais. Não está errado, se você, inclusive, mas geralmente é feita a racionalização. Então vamos fazer aqui a racionalização. Vou pegar aqui esse número, 1 sobre raiz de 3, né? E vou racionalizar. Racionalizar é tirar essa raiz e passar ela para cima. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse número. O método prático para esses casos de raiz simples assim, embaixo, é multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. 1 vezes raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, eu posso multiplicar lá dentro, raiz de 9, raiz de 3 ao quadrado. Essa raiz de 9 é 3. Então, a resposta, raiz de 3 sobre 3, tá? Então, aqui, 1 sobre raiz de 3 é igual. Tá? Então, 1 sobre raiz de 3 é o mesmo número, que é raiz de 3 sobre 3. Experimenta fazer na calculadora. Vai dar o mesmo resultado, o mesmo valor. Então, o mais utilizado aqui é esse. Tá? Então, ou você usa esse, ou raiz de 3 dividido por 3, que é o que vem nas tabelas aí. Tá bom? Tá. Então, essa é a tabela. Isso aqui é como que eu... esse é um método para você lembrar da tabela, né? Com a construção dessa tabela. Como que eu chego nesses valores? Como é que eu provo que o 130 graus é igual a meio? Então tá bom, vamos lá. Então nós vamos provar aquele seno, cosseno, tangente de todos aqueles números, tá?
Então aqui eu tenho um triângulo equilátero. Tá? Então, meu triângulo equilátero, os ângulos, né? Vou colocar aqui. O que é um triângulo equilátero? Equilátero, né? Tem lados iguais, tá? E ângulos iguais. O próprio nome, né? E que vem de igualdade, esse látero aqui, lado. Lados iguais. Portanto, se a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer é 180 graus, e eu tenho 3 ângulos, então cada um vai medir 60 graus, tá? Cada ângulo desse, 60 graus. Vou traçar a altura aqui, ó. Essa altura tem uma propriedade na geometria, ela divide esse ângulo aqui ao meio. Então, se era 60 graus, agora passou a ser o quê? 30 graus, tá? E aí, formamos, né, um triângulo aqui. Esse é o triângulo equilátero. O triângulo equilátero, todos os lados têm a mesma medida, tá? Então, aqui é outra propriedade, ela vai dividir esse lado ao meio, tá? Essa altura divide o lado aqui de baixo ao meio. Então fica x sobre 2, x sobre 2. Para facilitar as coisas, ao invés de trabalhar com x, eu posso trabalhar com o número 1. O x prova para todos os casos, mas depois eu mostro para você que a gente pode estender e generalizar depois, né? Nesse momento eu vou usar 1, tá usando x, né? Então se aqui embaixo é 1, vai ficar metade, 0,5 para cada, tá? Bom, vou precisar achar essa altura. Agora eu vou chamar essa altura aqui de x, ou h, né, se quiser chamar de h. Altura, eu faço, aplicou teorema de Pitágoras. A hipotenusa aqui é ao quadrado. Vou fazer ela aqui embaixo. Hipotenusa ao quadrado é igual a soma do quadrado dos catetos. Então, o cateto 1 ao quadrado, o cateto 2 ao quadrado. Então vamos lá, a hipotenusa aqui é 1 ao quadrado, tá? Posso pegar tanto desse lado quanto desse aqui, né? Metade, ou eu olho para esse triângulo aqui, ó. Esse aqui, ou eu olho para esse triângulo aqui, né? Que eu dividi em 2 triângulos, tá? Então, 1 ao quadrado, hipotenusa, é igual a h ao quadrado mais esse meio ao quadrado. Os catetos aqui, né? H ao quadrado mais meio ao quadrado. Então, continuando a nossa conta, 1 ao quadrado é 1, h ao quadrado, 1 quarto. Viu? Passo esse h ao quadrado, ele vem menos. Esse 1 passo para cá, vem menos. 1 quarto. Vou preferir trabalhar com esse h positivo, então eu posso multiplicar aqui por menos 1. Então eu tenho h ao quadrado, vai ser igual a 1, troco o sinal de todo mundo, menos 1 quarto. Tira o mínimo, 4. Divide, multiplica, menos 1. Ou então quem quiser fazer essa conta assim, ó, eu preciso do mesmo denominador. Então eu pego esse 1 aqui, esse 1, ó, multiplicando em cima e embaixo por 4. Tá vendo? Aí essa diferença conserva o denominador, diminui em cima, né? Quem preferir fazer assim, tá? 4 menos 1 dá 3. Então, igual ao quadrado vai ser igual a 3 quartos. Tira a raiz quadrada, mais ou menos, raiz quadrada, né? Esse menos aqui, ele não serve, tá? Esse menos raiz de 3, tirando a raiz em cima, eu vou deixar assim, embaixo raiz de 4 é 2, né? Eu vou usar a propriedade que separa raiz em cima e raiz embaixo, tá? Aí raiz de 4 é 2, tá bom. Então, esse aqui não serve. Por quê? Porque é medida não tem medida negativa. Então, h altura é igual a raiz de 3 sobre 2, tá? Então, achei o meu h. Vou colocar de outra cor aqui.
Então, o meu h é igual a raiz de 3 sobre 2. Tá? Pronto, agora eu tenho todas as medidas. Está pronto para a gente trabalhar aqui o seno e o cosseno, não é isso? Então vamos lá, vou usar uma parte aqui. Então vou começar aqui, ó, o seno. Vou apagar aqui. Vou começar com o de 60 graus, tá? Então o seno de 60 graus, o seno é cateto oposto sobre a minha hipotenusa. Então vamos lá, qual é o meu cateto oposto em relação a 60 graus? É o raiz de 3 sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é 1. A hipotenusa, eu posso olhar tanto para esse triângulo quanto para esse aqui, tá? Você que escolhe, porque aqui também é 60 graus. E o raiz de 3 sobre 2 também é cateto oposto. Tá bom? Esse aqui pode ser hipotenusa. Esse aqui também pode ser hipotenusa, né? Seno 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Cosseno. Bom, o cosseno é o que está do lado, né? O cateto o quê? Adjacente. Então isso aqui, ó, é o adjacente sobre a hipotenusa. Meio. Hipotenusa é 1. Dividiu, isso aqui é o próprio meio. Então eu já achei o seno e o cosseno de 60 graus. Seno de 30 graus. Ó, agora vai mudar a relação de quem é oposto e quem é adjacente. Só não muda a hipotenusa. Em relação a 30 graus, esse H é cateto adjacente. E o meio está lá na frente, é o cateto oposto. Então, o cateto oposto sobre a hipotenusa, no de 30 graus, é meio dividido por 1,5. Vocês percebem aí? Por isso que o seno de 30 graus é igual ao cosseno de 60 graus. Dá para você observar bem nesse triângulo, né? Em relação ao 60, esse meio é adjacente, mas em relação a 30 graus ele é oposto. Então existe essa relação entre eles, né? Esses dois aqui são iguais. E o cosseno de 30 graus é o adjacente sobre a hipotenusa. Já vou fazer aqui. Raiz de 3 sobre 2, né? Que é o adjacente, esse aqui. Dividido pela minha, o que é? Hipotenusa, que é 1. Pronto. Então, o que eu fiz aqui? Já descobri o seno, o cosseno desses ângulos aqui de 30 e 60 graus, calculado no triângulo. Vamos para o último, que é o de 45 graus. Tá? O de 45 graus, então eu preciso construir esse triângulo, né? Então, esse triângulo ele é um pouco diferente, ele é isósceles. Tá? Então, um triângulo isósceles. Isósceles. Isósceles o quê? Dois lados iguais. Poderia pôr aqui, ó. Esses dois lados são iguais. Possui dois lados iguais, tá? Tá aí. Esse é o meu triângulo. Nesse triângulo aqui, eu coloquei aqui o ângulo de 90 graus, aqui em cima. Portanto, esses ângulos aqui que sobrou, para inteirar 180, está faltando 90. Então, 45 para cada lado. Tá certo? É isso. Aí, da mesma forma, né, que a gente fez anteriormente, eu até falei a questão do x. Eu até vou voltar lá na outra aqui, ó. Se fosse x, o que ia acontecer? Todos os elementos aqui seriam 1 vezes x, daria x aqui, né? Aqui seria raiz de 3 sobre 2x, meio de x. Quando eu divido um termo aqui com x e o outro com x, perdão, esses dois aqui, que é 1 vezes x e aqui é raiz vezes x, vai o quê? O que vai acontecer com isso aqui? Vai cancelar. Todos eles, tá? Então, a conta que eu fiz aqui é a mesma, colocando a variável x, é a mesma, o que vai cancelar aqui. Então dá pra gente estender aí pro caso geral, tá?
Isso quer dizer que para todo triângulo que tiver um ângulo de 60 graus, o seno dele é esse aqui, né? Então, complementando aqui essa parte de 60 e 30. E a mesma coisa aqui para 45. Então, ao invés de usar x, vou pôr uma coisa mais fácil, né? Vou colocar 1, tá? E depois eu vou estender por causa do x, né? Que é a mesma ideia, né? Eu vou colocar x aqui, depois eu vou fazer a razão de dois lados. Esse x ele vai cancelar, né? Você vai dividir, né? X dividido por x vai eliminar ele. Então aqui, ó, aplico Pitágoras de novo. Vou achar esse lado. Esse lado é a minha hipotenusa do triângulo, né? Está oposto ao ângulo de 90 graus. Então vamos lá. Ao quadrado igual a 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Os catetos. Ao quadrado 1 mais 1, 2. Passo mais ou menos raiz quadrada, aquela história, né? O menos não serve, então... O menos não, por que o menos não serve? Porque é medida, né? Então aqui, fazendo o cálculo, deu raiz de 2, tá bom? Então vamos lá. Qual o seno? Cateto oposto, vamos lá. Aqui eu tenho um cateto oposto em relação a esse ângulo aqui de 45 graus. Vou fazer colorido aqui para... Então, em relação a esse ângulo aqui, ó, 45 graus. Tá? Peraí, vou fazer aqui. Esse aqui é o meu oposto. Esse outro vai ser cateto adjacente. E aqui eu tenho a minha hipotenusa, ou raiz de 2. Tá? Então, o que é o seno de 45 graus? Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Então, eu tenho cateto oposto, 1, hipotenusa, raiz de 2. Tá? Racionalizando, que seria multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2. Esse 1 sobre raiz de 2 vai se transformar em raiz de 2 dividido por 2. Tá? Porque aqui vai embaixo vai ficar raiz de 4. Raiz de 4 é 2. Então, o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Tá bom? Ou você também pode utilizar aquele primeiro valor, 1 sobre raiz de 2. O cosseno de 45 graus, ele é calculado ali, cateto adjacente. Então tá aí. É o mesmo resultado que tinha dado aqui, né? Então, quando você racionaliza, isso aqui vai ser igual, né? Da mesma forma que a gente fez aqui, o cálculo já está feito. Ele é raiz de 2 sobre 2. Então, tanto seno quanto cosseno é raiz de 2 sobre 2. Ou 1 sobre raiz de 2, tá? E a tangente? A tangente, cateto. Não fiz a tangente 60 aí de 30. Vamos fazer lá, né? A tangente 45, cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente. Então, oposto pelo adjacente. Aí. A tangente 45 é 1. Tá bom? A gente provou aqui o seno, cosseno e a tangente. Ficou faltando a tangente aqui. Então, a tangente de... cateto oposto sobre adjacente. Vamos lá. Aqui muda, porque eu estava fazendo em relação a 30 graus. Né? Em relação a 60 graus, aqui é o oposto. E esse é o adjacente. Raiz de 3 sobre 2. Dividido por meio. Aí cancela. Quanto que dá essa tangente aqui? Valor raiz de 3. E a de 30. Vai inverter, né? Agora esse aqui vai ser o meu oposto em relação ao 30 graus. E o raiz de 3 aqui vai ser adjacente. Então, isso aqui fica ao contrário. Né? Vai ficar assim, meio. Dividido por... Então, isso aqui é 1 dividido por raiz de 3. Racionalizando, nós fizemos nessa racionalização. Isso aqui é igual a raiz de 3 sobre 3. Tá vendo? Então, gente, ficou completo aí. Seno, cosseno e a tangente 30, 45 e 60 graus, né? Da onde vem, agora você sabe. Né? E não vai ficar só no decoreba. E é isso, obrigado a todos. Assim a gente termina mais uma aula.